Billy Graham, um dos evangelistas mais influentes da história moderna, tinha uma visão revolucionária sobre as diferentes estações da vida humana. Ele acreditava profundamente que os primeiros 50 anos de nossa existência não representam a história completa, mas sim uma preparação fundamental para o que está por vir. Graham costumava dizer que a verdadeira vida espiritual e emocional floresce após os 50 anos, quando finalmente paramos de correr atrás de ilusões e começamos a buscar o que realmente importa. Esta perspectiva desafia completamente a narrativa cultural dominante, que nos ensina a temer o envelhecimento, a ver a maturidade como um período de declínio físico e espiritual, como se nossa relevância diminuísse com cada ano que passa. A sociedade contemporânea está saturada de mensagens que glorificam a juventude e demonizam o envelhecimento. Somos bombardeados com produtos anti-idade, cirurgias plásticas e promessas de fórmulas mágicas para manter a aparência jovem. A cultura popular retrata constantemente a chegada dos 50 como um momento de desespero, quando homens compram carros esportivos e mulheres se submetem a procedimentos estéticos na tentativa desesperada de recuperar algo que acreditam ter perdido. Mas Graham oferecia uma perspectiva radicalmente diferente e profundamente esperançosa. E se esta fase da vida não fosse uma crise, mas sim um despertar espiritual? E se não fosse um fim melancólico, mas o início de uma jornada mais autêntica e significativa? Para compreender essa visão transformadora, precisamos primeiro examinar cuidadosamente o que os primeiros 50 anos de vida realmente representam no desenvolvimento humano. Graham via essas décadas iniciais como um período intenso de aprendizado, experimentação e construção de fundamentos. É durante esse tempo que experimentamos diferentes papéis, construímos carreiras, formamos relacionamentos, constituímos famílias e tentamos descobrir nosso lugar no mundo. Esses anos são caracterizados por uma busca constante e muitas vezes frenética por identidade, propósito e significado. Fazemos perguntas fundamentais como: quem sou eu realmente? Qual é minha vocação na vida? O que me trará verdadeira felicidade e realização? Essas questões nos impulsionam através da juventude e dos primeiros anos da idade adulta. Mas as respostas que encontramos frequentemente parecem superficiais ou temporárias. Durante essas décadas formativas, estamos principalmente focados em construir o que poderíamos chamar de nossa identidade externa, a versão de nós mesmos que apresentamos ao mundo. Buscamos aprovação social, reconhecimento profissional e aceitação de nossos pares. Medimos nosso sucesso através de métricas externas: salário, posição social, conquistas materiais, reconhecimento público. Graham observava que, embora esses objetivos não sejam intrinsecamente maus, eles frequentemente nos distraem de questões mais profundas e espirituais. Estamos tão ocupados construindo nossa vida externa que negligenciamos o desenvolvimento de nossa vida interior. Corremos atrás de sonhos que muitas vezes não são realmente nossos, mas sim expectativas impostas pela sociedade, família ou cultura. Esse período de construção externa é necessário e inevitável. Precisamos aprender a navegar no mundo, estabelecer nossa independência e criar as estruturas básicas da vida adulta. Mas Graham enfatizava que esse é apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Aos 50 anos, algo profundo e significativo começa a acontecer. As prioridades que pareciam tão urgentes, subir na carreira corporativa, impressionar os outros, acumular posses materiais, menos começam a perder seu brilho e atrativo. Começamos a questionar se estamos realmente vivendo a vida que Deus planejou para nós, ou se estamos simplesmente seguindo um roteiro escrito por outros. É interessante notar que essa mudança raramente acontece de forma repentina ou dramática. Geralmente se manifesta como uma crescente sensação de inquietação, um questionamento silencioso que cresce gradualmente em nossa consciência. Pode começar com pequenas observações. Será que isso é tudo o que há? Estou realmente fazendo diferença no mundo? Minha vida tem o significado que eu esperava? Essas questões podem surgir durante momentos de reflexão, talvez durante uma caminhada matinal, em uma noite silenciosa de oração, ou depois de um evento significativo, como o casamento de um filho, ou a perda de um ente querido. Uma vez que essas perguntas surgem, elas raramente desaparecem. Pelo contrário, tornam-se mais insistentes, exigindo nossa atenção e respostas honestas. Graham acreditava que esse período de questionamento não deveria ser visto como uma crise,
mas como um chamado divino para uma vida mais autêntica e significativa. Ele frequentemente citava as palavras de Jesus, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esta passagem ressoa profundamente com pessoas que chegaram aos 50 e perceberam que, apesar de todos os seus sucessos externos, algo essencial ainda está faltando em suas vidas. O evangelista via esse momento como uma oportunidade divina para realinhamento, uma chance de redescobrir nosso verdadeiro chamado e propósito. Agora, antes de continuarmos explorando essa jornada transformadora, gostaria de fazer uma pausa para conectar com vocês que estão assistindo. Se essa reflexão está tocando algo em seu coração, se você se identifica com essas questões sobre propósito e significado, deixe um comentário abaixo compartilhando em que fase da vida você está agora. Está na fase de construção dos primeiros 50 anos, ou já passou por essa transição? Sua experiência pode inspirar outros viewers que estão passando por momentos similares. E se este conteúdo está agregando valor à sua jornada, considere se inscrever no canal para não perder as próximas reflexões sobre como encontrar significado e propósito em cada estação da vida. A perspectiva de Billy Graham sobre a maturidade era profundamente enraizada em sua compreensão da natureza espiritual do ser humano. Ele entendia que somos seres eternos vivendo uma experiência temporal e que nossa alma tem necessidades e anseios que não podem ser satisfeitos apenas através de conquistas materiais ou reconhecimento social. Graham frequentemente pregava sobre a importância de distinguir entre o que é temporário e o que é eterno, entre o que impressiona os homens e o que agrada a Deus. Essa distinção torna-se particularmente relevante na maturidade, quando temos experiência suficiente para reconhecer a futilidade de muitas das coisas que antes considerávamos essenciais. O evangelista observava que, aos 50 anos, muitas pessoas experimentam o que ele chamava de despertar espiritual tardio. Não que elas necessariamente se tornem religiosas pela primeira vez, mas sim que começam a fazer perguntas mais profundas sobre o sentido da existência, sobre seu relacionamento com Deus e sobre seu propósito eterno. Graham via essa fase como uma oportunidade preciosa para o que ele chamava de segunda conversão. Não uma conversão religiosa, necessariamente, mas uma conversão de prioridades. Uma reorientação fundamental da vida em direção ao que realmente importa. Essa transformação frequentemente envolve um processo de simplificação e priorização. Pessoas na maturidade começam a perceber que a vida é finita e preciosa, e que não podem desperdiçar tempo e energia em coisas que não contribuem para seu bem-estar espiritual e emocional. Graham encorajava seus ouvintes a fazer uma auditoria espiritual de suas vidas, examinando honestamente como estão investindo seu tempo, energia e recursos. Estão sendo bons mordomos dos talentos que Deus lhes deu? Estão contribuindo para o bem-estar de outros? Estão cultivando relacionamentos significativos e autênticos? Uma das mudanças mais significativas que Graham observava na maturidade era a transformação da orientação temporal das pessoas. Enquanto os jovens estão naturalmente focados no futuro, planejando carreiras, construindo famílias, estabelecendo metas de longo prazo, menos as pessoas maduras desenvolvem uma apreciação mais profunda pelo presente. Elas aprendem a valorizar momentos simples, uma conversa profunda com um amigo, um pôr do sol contemplado em silêncio, a satisfação de ajudar alguém em necessidade. Essa mudança de perspectiva não é pessimista ou resignada, mas sim uma expressão de sabedoria amadurecida. Graham também falava sobre a importância do que ele chamava de mentoria espiritual na maturidade. Ele acreditava que pessoas mais velhas têm a responsabilidade e o privilégio de compartilhar sua sabedoria e experiência com as gerações mais jovens. Essa não é apenas uma questão de dar conselhos, mas de servir como exemplos vivos de como é possível viver uma vida significativa e centrada em valores sólidos. O evangelista via essa fase da vida como uma oportunidade para deixar um legado espiritual duradouro, influenciando positivamente a vida de outros, através do exemplo e da orientação amorosa. O processo de maturidade espiritual, segundo Graham, também envolve um crescimento na compreensão da graça e do perdão. Pessoas que chegaram aos 50 anos geralmente carregam consigo uma bagagem significativa de arrependimentos, erros e oportunidades perdidas. Elas podem estar lutando com sentimentos de culpa, vergonha ou desapontamento consigo mesmas. Graham ensinava que a maturidade oferece uma oportunidade única para experimentar a libertação que vem do verdadeiro perdão. Tanto o perdão de Deus, quanto
o perdão de si mesmo. Essa libertação não é apenas psicológica, mas profundamente espiritual, permitindo que as pessoas entrem no restante de suas vidas com um senso renovado de propósito e esperança. A perspectiva de Graham sobre a maturidade também incluía uma compreensão realista, mas esperançosa, sobre a mortalidade. Ele não negava o fato de que chegamos aos 50 anos com uma consciência mais aguda de nossa finitude, mas via isso como um presente, não como uma maldição. A consciência da mortalidade pode ser um poderoso motivador para viver de forma mais intencional e significativa. Graham frequentemente citava o Salmo 9:0 e 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ele interpretava essa passagem como um chamado para viver cada dia com consciência de seu valor e significado únicos. Essa consciência da finitude da vida terrena também levava Graham a enfatizar a importância de cultivar uma perspectiva eterna. Ele encorajava pessoas maduras a pensar além de suas próprias vidas, considerando como suas ações e decisões afetariam as futuras gerações. Que tipo de mundo estão deixando para seus filhos e netos? Como podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva? Essas questões tornam-se mais urgentes e relevantes na maturidade, quando temos a experiência e a sabedoria necessárias para fazer contribuições significativas. Billy Graham também reconhecia que a jornada da maturidade não é sempre fácil ou suave. Pessoas nessa fase da vida frequentemente enfrentam desafios únicos: mudanças na saúde, perda de entes queridos, mudanças nas dinâmicas familiares, transições profissionais. Mas ele via esses desafios como oportunidades para crescimento espiritual e emocional. Graham acreditava que Deus usa as dificuldades da vida para nos refinar e nos preparar para propósitos mais elevados. Ele frequentemente citava Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O evangelista também enfatizava a importância da comunidade. Na jornada da maturidade, ele observava que pessoas maduras que florescem são aquelas que cultivam relacionamentos significativos e autênticos. Elas param de tentar impressionar os outros e começam a se concentrar em conexões genuínas baseadas em valores compartilhados e amor mútuo. Graham encorajava seus ouvintes a buscar comunidades onde pudessem ser vulneráveis, honestos e apoiados em sua jornada espiritual. A visão de Graham sobre a maturidade também incluía uma compreensão renovada do serviço e da generosidade. Ele acreditava que pessoas que chegaram aos 50 anos têm uma oportunidade única de servir aos outros de maneiras significativas. Tendo estabelecido suas vidas e carreiras, elas podem agora se concentrar em contribuir para o bem-estar de outros. Isso pode tomar muitas formas: voluntariado em organizações benéficas, mentoria de jovens profissionais, cuidado de membros da família, participação em causas sociais importantes. Graham via esse serviço não como uma obrigação, mas como uma expressão natural de uma vida madura e espiritualmente desenvolvida. Finalmente, Graham ensinava que a verdadeira maturidade envolve uma aceitação pacífica de si mesmo e das circunstâncias da vida. Isso não significa resignação passiva, mas sim uma sabedoria que vem de entender que nem tudo na vida pode ser controlado ou mudado. Pessoas maduras aprendem a distinguir entre o que podem influenciar e o que devem aceitar, focando sua energia onde podem realmente fazer diferença. Essa aceitação traz uma paz profunda que caracteriza aqueles que entraram verdadeiramente na segunda fase da vida. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque algo nessas palavras tocou seu coração e sua mente. Gostaria de convidá-lo calorosamente a fazer parte desta comunidade de pessoas que estão buscando viver com mais propósito e significado. Clique no botão de inscrição não apenas para receber mais conteúdo, mas para se juntar a uma família de pessoas que acreditam que a vida pode ser transformada em qualquer idade. Nos comentários abaixo, compartilhe sua própria jornada. Em que momento de sua vida você percebeu que havia algo mais profundo a ser explorado? Que insights de Billy Graham mais ressoaram com você? Suas experiências podem iluminar o caminho de outros que estão passando por transições similares. Lembre-se, sua história importa. Sua jornada tem valor. E sua contribuição para esta comunidade pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Obrigado por permitir que essas reflexões façam parte de sua jornada rumo a uma vida mais plena e significativa.